Então, pessoal, esse aqui é mais um vídeo de teoria analítica dos números. Eu quero trazer para vocês agora o método da hipérbole de Dirichlet. Então, o teorema que eu quero trazer é o seguinte, ó. Seja x igual a uv. U e v são quaisquer números reais. Coloque mfx como sendo as somas parciais de n menor ou igual do que x de f de n. Então, somatório de n menor ou igual do que x de f com evolução g no ponto n é igual ao somatório dos n menores ou iguais do que 1 da g de n vezes mf de x sobre n mais o somatório de n menor ou igual do que v de fn mg de x sobre n menos mf de v mg de u. Então esse é o método da hipérbole de Dirichlet. Então vamos para a prova. Primeiro observe que a f com evolução g no ponto n é igual ao somatório dos d's que dividem n da f de d vezes a g de n sobre d, que eu posso escrever como sendo somatório sobre os ABs, tais que AB igual a n da f de A vezes a g de B. Então, assim, o somatório de n menor ou igual do que x da f com evolução a g de n vai ser igual ao somatório dos n menores ou iguais do que x, somatório dos ABs, tais que AB igual a n da f de A vezes a g de B, que vai ser igual ao somatório dos ABs, tais que AB menor ou igual do que x da f de A vezes a g de B. E isso aqui eu vou particionar essa soma. Eu vou escrever como sendo a soma dos ABs, tais que o produto AB menor ou igual do que x e B menor ou igual do que U de f de A vezes a g de B, mais o somatório sobre os ABs, tais que AB menor ou igual do que x e B maior do que U da f de A vezes a g de B. Agora nota o seguinte, ó. Agora AB menor ou igual do que x e B menor ou igual do que U, C e somente C, B menor ou igual do que U e A menor ou igual do que x sobre B. E AB é menor ou igual do que x, e B é maior do que U, C e somente C, A é menor ou igual do que x sobre U, que é igual a V, e B está entre U e x sobre A.
Então, assim, o somatório de n menor ou igual do que x de f com evolução g no ponto n é igual ao somatório dos b's menores ou iguais do que u da g de b, somatório de a menor ou igual do que x sobre b de f de a, mais o somatório sobre os a's menores ou iguais do que v de f de a, somatório u menor ou igual do que b menor ou igual do que x sobre a da g de b. E isso, por sua vez, vai ser igual ao somatório do b menor ou igual do que u da g de b vezes a mf de x sobre a, desculpa, mf de x sobre b. mf de x sobre b mais o somatório dos a's menores ou iguais do que v da f de a, que multiplica mg de x sobre a menos mg de u, que vai ser igual ao somatório dos b's menores ou iguais do que u da g de b mf de x sobre b mais o somatório a menor ou igual do que v f de a mg de x sobre a menos mf de v mg de u. E isso termina a demonstração. Agora eu quero trazer para vocês o problema do divisor de Dirichlet. Problema de divisor de Dirichlet. Então, o negócio é o seguinte, ó, o teorema que a gente vai ver agora, teorema 4, é que o somatório de n menor ou igual do que x de d de n é igual a x vezes log de x mais 2 gama menos 1, que multiplica x, mais um termo da ordem da raiz de x. E o problema do divisor de Dirichlet é o seguinte, ó. Vamos chamar esse termo O grande de raiz de x aqui de delta de x. Então, o problema do divisor de Dirichlet consiste em estimar esse delta de x, esse erro, certo? Então, só um histórico aqui. Voronoi, em 1903, mostrou que ΔX é menor do que x a 1/3 vezes log de x. Depois, a gente teve Hard e Landau,
em 1913, independentemente um do outro, mostrou que ΔX não é Ozinho de x a 1/4. E seja alfa agora o menor expoente, então o ínfimo, sobre os betas, tais que ΔX é menor do que x elevado a beta. Então a conjectura padrão é que esse expoente é 1/4. Ou seja, que ΔX não vai ter cancelamento maior do que x elevado a 1/4. E a melhor cota para alfa é um teorema de 17 anos atrás, Huxley, em 2003, mostrou que alfa é menor ou igual do que 131 sobre 416, que é aproximadamente 0.314.904. Então esse é o histórico do problema do divisor de Dirichlet. Então agora vamos voltar para o teorema 4. Vamos mostrar o nosso teorema 4. Então, prova do teorema. Então, a ideia da prova é usar o método da hipérbole de Dirichlet com U igual a V igual a raiz de x. E Fn igual a G de n, que é igual a 1. Então, eu vou poder escrever o somatório de n menor ou igual do que x de d de n como sendo duas vezes o somatório de n menor ou igual do que raiz de x da parte inteira de x sobre n, menos a parte inteira da raiz quadrada de x ao quadrado. Que vai ser igual a 2x somatório de n menor ou igual do que raiz de x de 1 sobre n, menos duas vezes somatório de n menor ou igual do que raiz de x da parte fracionária de x sobre n, menos a raiz de x menos a parte fracionária da raiz de x ao quadrado. E nota então aqui que a gente ficou com 2x vezes somatório de n menor ou igual do que raiz de x de 1 sobre n. Então a gente volta para aquelas estimativas clássicas dos números harmônicos. Então lembrando, isso aqui vai ficar 2x. Esse primeiro somatório é log da raiz quadrada de x mais a constante de Euler-Mascheroni mais algo O grande de 1 sobre raiz de x. E esse outro somatório aqui é O grande de raiz de x. E aqui eu tenho x menos 2 parte fracionária de raiz de x vezes a raiz de x mais a parte fracionária de raiz de x ao quadrado. Então isso vai ser igual a x log x mais 2 gama x
mais O de raiz de x, porque x vezes O de 1 sobre raiz de x é O de raiz de x. Copio esse O de raiz de x aqui. Menos x mais O de raiz de x, que é igual a x log x mais 2 gama menos 1 vezes x mais O de raiz de x. E isso termina esse vídeo.